Senhoras e senhores deputados, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso programa de trabalhos na Comissão Parlamentar, nas audiências agendadas para hoje, desta vez com o Polo das Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica, TIS.pt, que solicitou o contacto com esta nossa Comissão Parlamentar. Temos já em linha, para além dos vários senhores e senhoras deputadas que acompanham por videoconferência esta reunião, participam nesta reunião, temos também os representantes, digamos assim, os representantes de TIS.pt e do seu Conselho Diretor e presumo que está também, desde logo, em linha e irá intervir na abertura da reunião, fazendo uma apresentação aos deputados, o Sr. Engenheiro Pedro Roseiro, a quem saúdo desde já, saúdo a todos, aqueles que estão em ligação com a Assembleia da República nesta reunião. Saúdo a todos, muito bom dia a todos, bem-vindos, obrigado pelo contacto e propunha desde já que o Sr. Pedro Roseiro pudesse dar início à sua intervenção. Tem 10 minutos, que é o tempo que está atribuído às intervenções iniciais, 10 minutos e depois uma ronda de perguntas dos senhores deputados, 3 minutos cada uma. Mais uma vez, bom dia, obrigado. Tem a palavra, faz favor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer ao Sr. Presidente e aos excelentíssimos senhores deputados de terem nos dado este momento para apresentarmos as nossas posições sobre o 5G, que consideramos bastante importante. Antes de tudo, gostava de tentar focar o 5G naquilo que para nós é mais importante. O 5G não é de todo aquilo ou não é só aquilo que aparece nos mídias. Nós não estamos preocupados tanto com a parte do consumidor. Aliás, essa é a parte do 5G que, a trazer algum retorno, traz para os grandes operadores over the top, nomeadamente o Google e o Facebook. O 5G é uma framework de convergência. O que é que isto? E é um referencial para o futuro. O que é que faz? Organiza diferentes tipos de meios de comunicação, como as comunicações ópticas, as comunicações rádio, a banda estreita, que é usada nomeadamente para sensores, e a banda larga, que é aquilo que todos conhecemos. Mas o 5G, ao contrário das outras gerações, não é apenas de comunicação. É também uma forma de introduzir computação distribuída próximo do local onde estamos a medir dados. E, por fim, é uma oportunidade para que empresas, startups inovadoras, consigam ter acesso àquilo que é o novo petróleo, que são os dados, criando novos negócios, aproveitando novas características, como seja a possibilidade de ter serviços em tempo real e integrar muitos milhões de dispositivos nunca antes possível. Por isso, o TIS.pt, sendo um polo tecnológico, um polo que agrega mais de 80 entidades empresariais, universitárias e associativas, espalhado pelo país todo e de várias dimensões, com os seus 12 anos a trabalhar na promoção da inovação e na colaboração entre privados, públicos, pequenos, grandes, portugueses e internacionais, sentiu, e sobretudo o seu Conselho Diretor, que era importante ser mais ativo nesta que é a definição de uma estratégia nacional para o 5G, mas que de facto sirva os nossos interesses enquanto país. O setor tem sido, de facto, na área das comunicações, esquecido naquilo que é o desenvolvimento da economia e do tecido socioeconómico do país. É um dos tecidos mais avançados na Europa, quer seja ao nível da penetração móvel. Temos mais de 170% de cobertura, cresceu 14 pontos percentuais desde 2010. Temos as maiores coberturas de redes de nova geração, nomeadamente aquilo que tem sido feito ao nível de zonas com menos população. Temos das maiores penetrações de banda larga fixa e tem sido um dos setores que mais tem contribuído para a investigação e desenvolvimento nacional. Temos 2 das empresas no top 3 nos últimos 3 anos. E é também um pilar, o setor das comunicações, é um pilar para todo o desenvolvimento de um cluster tecnológico, não apenas focado nas tecnologias de informação e comunicação eletrónica, mas também, e isto reforço, naquilo que é a transformação digital da economia. É um setor que é fortemente competitivo. Tem os segundos preços mais baixos de móvel e internet na Europa. Tem tido o maior investimento em percentagem de receitas em Portugal, cerca de 21%, o que representa 1.000 milhões de euros de investimento em ID por ano. Tem tido uma quebra de receitas totais na ordem dos 27% ao longo dos últimos 10 anos. Tem a segunda mais baixa taxa de rentabilidade da Europa,
no que concerne aos capitais investidos e tem sentido flutuações relevantes na ordem dos 12% na cota de mercado no móvel nos últimos 8 anos. Mas, além de tudo, teve um papel e está a ter um papel fundamental naquilo que é a manutenção do país a funcionar durante a pandemia do Covid-19. Contrariamente a muitos outros países muito mais evoluídos que nós, as nossas infraestruturas de comunicações suportaram todo o tráfego inicial de dados e vídeo que lhes foi pedido para suportar todas as atividades. O 5G para nós não é apenas mais uma geração, é uma revolução, é uma descontinuidade naquilo que é o nosso progresso. Ajudará imenso as empresas, sobretudo no momento em que têm que investir e pensar como se organizam para o futuro, a serem mais digitais, estando intimamente ligado àquilo que é o enquadramento da indústria 4.0. É uma oportunidade para cidades e territórios, para capturarmos mais dados, processarmos em tempo real, junto dos acontecimentos, e é fundamental para manter a coesão territorial e para todo o equilíbrio ambiental. É uma peça fundamental para introduzir novas formas de ensino e aprendizagem, mais imersivas, como por exemplo realidade aumentada ou realidade virtual, centradas no aluno, no formando e no contexto. É possível fazer, por exemplo, formação em tempo real em contexto laboral, por exemplo, nas áreas da manutenção preditiva de equipamentos, ajudando quem lá está a poder intervir, dando-lhe o conhecimento necessário. É também fundamental para criar novos serviços públicos mais eficientes e que cheguem a mais gente. E também, já agora, nesta área, neste domínio que é a saúde, que nos tem preocupado muito, o 5G pode trazer, com o tempo real, a possibilidade de prestar cuidados à distância de forma diferenciada, incluindo atos médicos, seja da realização de exames médicos, seja também, e quem sabe, nos próximos dias, a própria realização de cirurgias à distância através de robôs. Mas é também, e aqui sim, a base fundamental para a melhoria de qualidade de vida das pessoas e das famílias, destas novas, de todo este equilíbrio de empresas, cidades e serviços públicos. Não esquecemos que não é o nosso principal foco, em termos de retorno, mas é de facto, para o consumidor, é um dos beneficiários daquilo que o 5G pode trazer. E já agora tem 0%, 0 euros de investimento público previstos no plano de resiliência e recuperação. Além de estarmos a viver uma situação um bocadinho estranha, porque estamos atrasados mais de um ano em relação à data prevista para o lançamento do leilão, a verdade é que o leilão sai com um desequilíbrio de obrigações e de benefícios entre aqueles que já têm infraestrutura e aqueles a quem é dada a oportunidade de entrar, os novos entrantes. É um setor que, de facto, tem investido, tem inovado, tem criado mais competitividade às empresas nos últimos anos e, de facto, a forma como o leilão está desenvolvida resume-se a mexer numa equipa vencedora, uma equipa que tem conseguido trazer valor para o terreno e para as pessoas, a preços que, obviamente, são, como demonstramos, são competitivos. Estamos a falar de um investimento que é pesado, sobretudo quando falamos na área das micro-ondas, na área que traz a grande revolução nas comunicações de banda larga. Estamos a falar de investir muito mais em infraestrutura de rede. Tem que ser curto e está a acontecer numa altura que é crítica para o país, para a Europa e diria para o mundo. Mas nós temos uma característica própria, temos uma escala muito reduzida que não permite rentabilidades rápidas. Os novos atores, a forma como são previstos, não beneficiam em nada a coesão territorial. Não são obrigados a cobrir zonas interiores do país, por exemplo, de baixa densidade populacional, e focar-se-ão nas zonas urbanas onde existem o maior número de potenciais clientes. Os novos atores não têm que investir na inovação, nos serviços e na competitividade da indústria e das cidades, aquilo que é um dos principais benefícios do 5G. O Estado, contrariamente ao que aconteceu noutros países, não está a prever investir no 5G. E por isso o que vimos aqui hoje apelar ao Parlamento é para que sejam revistas as condições de equilíbrio entre operadores e novos entrantes no regulamento do leilão 5G, que se criem mais condições de investimento sérias no 5G em Portugal
e que se reforce o investimento público no ecossistema de 5G, de forma a acompanharmos a Europa. Mais uma vez refiro, estamos mais de um ano atrasados em relação aos nossos parceiros. E que se tire partido, obviamente, do seu potencial para recuperar, para contribuir para a recuperação da economia e para aumentar a sua resiliência. Uma outra nota, e já agora um pouco não tanto ligado com os 5G, mas com algo que é igualmente importante, estamos neste momento a falar de ligações submarinas entre continentes e não estão a ser previstas contrapartidas de acesso a essa infraestrutura crítica de dados para entidades portuguesas. É também uma oportunidade para se rever o nosso posicionamento enquanto Estado e, sobretudo, porque temos uma enorme zona económica exclusiva onde está o mar, para aproveitarmos também este recurso em nosso favor e em favor da nossa população. O nosso Conselho Diretor é diverso. Tem entidades de investigação e desenvolvimento, tem empresas grandes, tem empresas pequenas, tem associações. E não é o que nós trazemos aqui hoje não é uma preocupação de um em particular, é uma preocupação do conjunto, porque todos nós temos interesse em desenvolver novos serviços, novos produtos, melhorar a competitividade das nossas empresas e posicionar-nos, pelo menos, a par dos nossos parceiros europeus. Algo que neste momento não está a acontecer. O TIF, como há pouco disse, tem mais de 80 entidades, com uma dispersão geográfica relevante. Obviamente, a maior parte das empresas estão no litoral, mas temos também empresas e instituições de investigação no interior que estão connosco. Representa diversos tipos de empresas e vários domínios da sociedade. A título de exemplo, este é um mapa onde se pode ver a diversidade do TIF. Queria à vossa disposição para perguntas ou para comentários. E, igualmente, os meus colegas do Conselho Diretor também estão disponíveis para alguma questão mais focada. Muito obrigado, Engenheiro Pedro Roseiro. Cumpriu também, digamos, o tempo que estava previsto e agradecemos por isso, a bem do andamento dos trabalhos. Nós agora vamos iniciar uma ronda de intervenções, perguntas, comentários da parte dos senhores deputados. Cada partido vai ter 3 minutos para intervir. Vai começar por parte do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Filipe Pacheco. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Cumprimento também o Engenheiro Pedro Roseiro da TIS, agradecendo a exposição feita e aquilo que relevou da importância que o setor das telecomunicações tem no país e, portanto, e ter relevado a qualidade da nossa infraestrutura física e móvel de telecomunicações. Portanto, começar por dizer, ou repetir um pouco aquilo que o Partido Socialista tem dito sobre aquilo que este processo tem de estruturante para o país, não só numa lógica das vantagens que o 5G trará enquanto tecnologia e instrumento para desenvolver a economia e melhorar a vida dos cidadãos e das empresas, aliás, até como fator competitivo do país numa economia cada vez mais global, e ciente dessa importância, o Governo definiu aquilo que nós entendemos que é o chapéu desta discussão, que é a resolução do Conselho de Ministros que aprovou a Estratégia Nacional para o 5G. E, portanto, eu acho que é unânime, que é uma estratégia bem delineada, bem definida, com objetivos e metas concretos. Aliás, isso tem sido alvo de discussão aqui nesta Assembleia. E eu perguntava-lhe, tendo por base esta estratégia, que objetivos e metas em concreto é que acha que correm o risco de não serem cumpridos portanto, com o atual regulamento. Por exemplo, um dos objetivos mais importantes que a estratégia define é a garantia de cobertura em todo o território como fator de coesão territorial. O que é que este regulamento não traz de garantias neste aspecto e, portanto, de forma concreta? Por outro lado, eu sei que o TIS é um polo atento e de referência no setor, e de certeza que têm estado atentos a este processo desde o início. Aquilo que eu lhe perguntava era, a ANACOM teve um longo processo de consulta pública sobre o regulamento e sobre a proposta do regulamento do leilão. Eu perguntava se fizeram contributos nessa sede durante o período de consulta pública, se sim, quais foram esses contributos. Depois, o TIS partilhou aqui algumas críticas ao processo, falam daquilo que eu percebi, que entre desequilíbrio entre operadores existentes e novos entrantes, que os novos atores não têm de investir na inovação. Eu perguntava, portanto, nota-se aqui claramente
que o regulador tenta inclinar o plano para novos entrantes, eu perguntava se isso não fará sentido de um ponto de vista concorrencial ou se entendem que não. Depois também disseram que o Estado não prevê investir no leilão no 5G. Bem, isso não é bem verdade, uma vez até que o preço de aquisição do espectro, já desde si, é de certa forma uma forma indireta de investimento, porque a própria estratégia para o 5G prevê mesmo que o preço da aquisição de espectro de frequências deve estar em segundo plano, porque o que deve ser garantido é que os operadores e quem vai implementar a rede têm condições de investimento para o fazer. E, portanto, perguntava também, para terminar, e visto que o meu tempo já terminou, portanto, que acha ou não que as regras de regulamento, portanto, se há condições de investimento sério no 5G, se as obrigações são suficientes. Bem, percebi que disse que para os novos entrantes entende que não são suficientes. Eu perguntava-lhe para aqueles que já estão, portanto, para os operadores, para os incumbentes, se elas são suficientes e se não são, o que é que deveria ser alterado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vai agora intervir pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Martins Carvalho. Tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o TIC, o Engenheiro Pedro Roseiro, pela exposição que nos fez aqui, essencialmente do setor das telecomunicações, e que é um setor que convém lembrar, como também lembrou, que é um setor de investimento essencialmente privado. Mas não é pelo Governo ter agora descido os preços dos leilões, entretanto a ANACOM também acabou com descontos, que vai haver investimento público aqui, como bem lembrou. Isto não é uma coisa do 5G, é uma coisa do 4G e do 3G. Sempre estivemos com um setor regulado, em que os privados investem e em que o Governo e o Estado fazem o esforço conjunto com os privados de ter um país tecnologicamente à frente e não atrás. E é por isso que chegamos aqui também com um pouco de desagrado de ver a implementação do 5G alvo de tanta confusão, litigância. O PSD já manifestou preocupação na fase 1, se é que se pode chamar fase 1, da consulta pública da primeira versão do regulamento do leilão do 5G, nomeadamente quanto a auxílios de Estado possíveis, quanto à possível especulação do espectro eletromagnético, quanto à forma como se pode implementar o roaming nacional de um ponto de vista técnico, mas sobretudo de um ponto de vista de racional económico, também para que o investimento e as condições de investimento se possam manter. E vimos uma mudança, acho que é justo dizer que da fase 1 para a 2 vimos uma mudança no regulamento e até no próprio entendimento da ANACOM sobre este assunto. Terminaram os descontos a novos entrantes, formularam-se algumas obrigações de cobertura. No entender das operadoras, ainda desequilibrados e, portanto, na nossa ótica, e aproveitando a vossa presença e a vossa disponibilidade para discutir um bocadinho isto connosco, faz sentido que vos pergunte, de um ponto de vista técnico e de um ponto de vista económico, qual é o ponto de situação no momento. Tecnicamente, se a operação consegue ser garantida pelos operadores, visto que ainda há reservas de espectro, visto que ainda há entidades que têm espectro importante para a operação do 5G e que não são, na verdade, operadoras neste momento com investimento em antenas, em fibra, etc. E de um ponto de vista económico e legal, quanto às obrigações de cobertura e quanto ao roaming nacional. Ainda ontem mesmo tivemos aqui a nós a apresentar-nos o que são um conjunto de pareceres que dizem ou manifestam a inconstitucionalidade de algumas destas regras, que nós também avaliaremos com certeza, mas que são questões muito importantes. E, portanto, no fundo, qual é que é o entendimento do TIC sobre as condições de competitividade no setor das telecomunicações do país, portanto, no país, nas empresas e em âmbito nacional? Se há algum level playing field que o TIC pudesse propor para a entrada de novos entrantes, passando a redundância, se há alguma condição ou algum conjunto de condições que o TIC, na sua reflexão, possa ter diferentes do que os que a ANACOM apresenta para que pudessem ter uma estratégia melhor e, no fundo, o que é que mudavam na estratégia. E outra coisa, na nossa opinião, muito importante, e terminando, Sr. Presidente, que é, dentro do conjunto alargado de empresas que o TIC tem dentro de si, que representa, qual é o impacto que prevêem no investimento em tecnologias de ponta em Portugal, se o leilão for assim efetuado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra pelo Grupo Parlamentar do BE, Sra. Deputada Isabel Pires.
tem 3 minutos também. Faz favor, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da TIS aqui na nossa comissão e agradecer também o PowerPoint e a informação que nos trouxeram para este debate. Como também têm, com certeza, a possibilidade de acompanhar, este Parlamento tem-se dedicado bastante ao debate sobre a implementação do 5G, do leilão enfim, de todas as entidades, na verdade, que têm pedido para ser ouvidas e também, especialmente, daquelas que têm maior responsabilidade, digamos assim, neste processo. Eu não ia acrescentar muito mais, até porque ainda temos muitas audições hoje, já estamos um pouco atrasados, mas fazer uma questão muito concreta relativamente a um dos PowerPoints que nos apresentaram aqui, que tem a ver com mais com os pedidos que fazem ao Parlamento e, portanto, aquilo que seriam propostas, digamos assim, para que nós pudéssemos nos debruçar. E sobre a questão do reforçar o investimento público no ecossistema 5G, a par com o resto da Europa nos seus planos de recuperação e resiliência. Esta questão parece-nos relevante de tentarmos analisar um bocadinho melhor, porque tem uma lógica de investimento público e não tanto uma lógica de investimento privado das operadoras, que, aliás, nos últimos anos, segundo os últimos estudos de mercado, tem sido a diminuir, tirando o ano 2018, e não a aumentar, como muitas das operadoras têm até tentado indicar. Mas, portanto, quando aqui refere a TIS o reforço do investimento público, eu recordo, por exemplo, que teve já este Parlamento um debate sobre a possibilidade de Portugal voltar a ter um operador, e nomeadamente do ponto de vista das infraestruturas públicas, como já teve em tempos, e pelo facto de se estar tantas vezes a falar de um suposto bem essencial que atualmente está totalmente votado ao mercado privado e em que o Estado tem tido pouca ou nenhuma atuação. E como vocês próprios aqui referem a questão do investimento público, perguntar-vos o que é que concretamente querem dizer quando falam deste reforço de investimento público e em que é que ele se concretizaria do vosso ponto de vista. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Última intervenção desta ronda pela parte do CDS. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira tem a palavra. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, começar por cumprimentar o engenheiro Pedro Roseiro, da TIS, e dizer o seguinte. Em primeiro lugar, que partilho daquilo que é a sua visão, aquilo que a TIS tem como visão para o setor das telecomunicações, para aquilo que é o desenvolvimento do 5G, da importância que isso tem para o país e, portanto, aí não posso estar mais de acordo, e no retrato que aqui apresentou deste mesmo setor. Eu se calhar vou-me focar aqui naquilo que foi identificado como as situações mais críticas, ou seja, um desequilíbrio, e é isso que é apontado aqui nesta apresentação e naquilo que aqui ouvimos, que pudessem ser revistas as condições de equilíbrio entre operadores existentes e os novos entrantes. Na nossa perspectiva, na perspectiva do CDS, devem ser criadas condições para que possam existir novos entrantes, porque existir novos entrantes significa maior competitividade no mercado e isso, na nossa perspectiva, é positivo. Agora, essas condições, e nós dissemos aqui na audição que tivemos com o Sr. Presidente da ANACOM, essas condições não podem, não só, por um lado, distorcer o mercado, como não podem criar aqui problemas de concorrência. Ou seja, ao longo da nossa história recente, houve vários operadores a entrar no mercado mediante determinado tipo de condições. E essas condições devem ser semelhantes, porque senão nós estamos a criar aqui uma distorção, como é evidente, do mercado. E, portanto, aquilo que é o equilíbrio entre os operadores existentes e os alegados novos entrantes, na nossa perspectiva, e transmitimos aqui ao Presidente da ANACOM, entendemos que da primeira versão do regulamento e após a consulta pública houve uma evolução para esta última versão, mas entendemos que se deveria ter ido mais longe. Percebo também a questão que aqui coloca daquilo que é a ausência de investimento por parte do Estado no próprio 5G.
Porque quando nós estamos a falar, por exemplo, nos territórios de baixa densidade, seguramente daquilo que foi a intervenção que aqui fez, seguramente era essa o apontamento que estava a fazer, ou seja, em determinadas zonas do país onde há baixa densidade populacional, onde não há cobertura, é precisamente aí que o Estado poderia ter aí um papel. Agora, o que é certo é que há obrigações aqui para os operadores que são mais exigentes do que aquilo que tem sido noutros países no espaço europeu. Agora, efetivamente, nós temos uma infraestrutura instalada que é uma infraestrutura de referência, os operadores existentes, os incumbentes, têm efetivamente feito grandes investimentos, há esse mesmo esforço e é importante que deste 5G, como é evidente, possa sair um 5G coeso a nível territorial e nacional, porque não é só termos uma parte do país com o 5G e outra parte sem o acesso a esse mesmo 5G. E, portanto, há aqui um esforço dos operadores existentes. É importante que os novos entrantes possam também, eles próprios, assumir aqui essas mesmas responsabilidades ao nível daquilo que são o investimento e criar aqui uma espécie de cordão sanitário àquilo que são investidores mais especulativos que possam entrar ou querer entrar neste mercado, que não trazem nada de bom para o país. E, portanto, vou já terminar, Sr. Presidente, distraí-me, peço desculpa. E, portanto, não trazem nada de bom para o país, interessa ao país que possam existir exatamente novos entrantes que tragam cobertura, tragam investimento e, com isso, criar valor para todos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, então, este contacto, esta reunião, a intervenção de encerramento para responder às questões colocadas por parte do engenheiro Pedro Roseiro ou também mais alguém que por parte do TICPT possa querer intervir, podem gerir naturalmente o tempo que está atribuído, 10 minutos para esta intervenção final. Tem a palavra, Sr. Engenheiro, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado aos deputados pelas perguntas que nos colocaram. Eu queria dar aqui uma tónica inicial e depois passar provavelmente ao meu colega do Conselho Diretor, o Dr. Manuel Yanes, para detalhes mais técnicos do leilão. Eu recordo, talvez muitos não se lembrem em detalhe, mas se calhar no último leilão do 3G ou da saída desse leilão do 3G, havia um potencial novo entrante chamado ONI. E eu talvez desafiasse os seus deputados a pensar o que é que aconteceu ao ONI e o que é que ela trouxe de valor ao país, efetivamente. Quem é que beneficiou disso? Em relação a talvez mais atrás ainda, falava do GSM. Eu gostava de lembrar que, nesse caso, a Ótimos entrou no mercado que estava tomado pela TMN e pela Telacel, na altura, e teve que oferecer condições de serviço em várias áreas do país para se poder impor e ser efetivamente concorrência. Não está aqui em causa, de facto, a possibilidade de novos entrantes aparecerem no terreno e criarem concorrência, que é algo que é saudável e que pode aumentar a competitividade, mas sim alguns aspectos que, nomeadamente, o Sr. Deputado do CDS colocou, são os equilíbrios, por exemplo, em zonas onde não há retorno a curto, nem médio, nem longo prazo da cobertura que se teria que fazer para assegurar o 5G, o verdadeiro 5G, a essas populações e empresas. Passaria agora ao meu colega, então, o Dr. Manuel Yanes, para pegar nos tópicos mais ligados ao leilão. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Seis notas. Relativamente às operadores, as coberturas que os operadores existentes têm no âmbito deste, de facto, obrigações muito exigentes, que determinam não só a cobertura acima de 90% da população, mas 90% de freguesias de baixa e, adicionalmente, um conjunto de infraestruturas públicas de saúde e Eu peço desculpa por interromper. Nós, até agora, ao ouvir o engenheiro Pedro Roseiro, estávamos sem dificuldade nenhuma do ponto de vista da ligação. Neste momento não estamos a conseguir ouvir a intervenção. Eu pedia a
vossa ajuda para verificarem ou a ligação que está a realizar-se, ou então para tentarem resolver de outra forma, garantindo a melhor participação por parte dos vossos representantes. Tentem verificar o que se passa desse ponto de vista. Não sei se agora... Não. Terá de ser por tentativas. Entretanto, não tenho a certeza que tenha feito a ligação do vídeo, se tenha ativado a ligação de vídeo e, de qualquer forma, se a conexão estiver em pleno, agradecia que pudesse fazer uma nova tentativa. Muito obrigado. Obrigado. Não sei se me conseguem ouvir. Conseguimos vê-lo agora, obrigado. Talvez uma nova tentativa para percebermos se o som está a chegar em boas condições. Muito bem. Estão a ouvir ainda, certo? Vamos tentando, Sr. Engenheiro, vamos tentando. As minhas desculpas. De qualquer forma, vou tentar falar devagar o suficiente para poder passar as notas. Primeiro ponto, relativamente às obrigações no leilão, são, se me permitem, se calhar, voltar porque no jogo de me fazer ouvir. Se calhar é melhor sair e voltar a entrar, digo eu. Vou fazê-lo então. Meus senhores, nós temos, como se verificou por parte de nós, uma ligação mais... Quer dizer, neste contacto está a verificar-se uma ligação com mais dificuldades e eu deixava ao vosso critério, Sr. Engenheiro Pedro Roseiro, se pretende realizar o final da intervenção ou se pretende passar a palavra a outro representante do TICE-PT para concluirmos a nossa ronda de intervenções. Eu não sei se a minha saída foi concedida agora. Neste momento não estamos estamos a ver a ligação, estamos a vê-lo, não estamos a conseguir ouvir nas melhores condições. Eu deixo a seguinte proposta: se não conseguirmos agora estabelecer o contacto e ouvir nas melhores condições a intervenção, então sugeria que outro senhor representante do TICE-PT pudesse concluir, ou então pronto, damos por encerrada a reunião. Mas fazemos uma nova tentativa, faz favor. Eu, se calhar, pegava aqui no tópico, não sei se estão a ouvir em... Estão-me a ouvir em condições? Sim, senhor. Pode continuar. É que eu também estou a ouvir aqui algum eco e estava a fazer alguma confusão. Pronto. Eu não posso dar tantos detalhes como certamente o meu colega poderia dar sobre o processo do leilão em termos objetivos e concretos, mas aquilo que eu queria realçar é de facto que aos potenciais novos entrantes não é exigido um esforço de garantia de cobertura, sobretudo nas zonas de mais baixa densidade populacional, nos primeiros anos. O que, de alguma forma, os faz utilizar, ou lhes coloca à disposição as infraestruturas dos operadores que vão ter existentes, que vão ter que investir para acelerar a cobertura de 5G, o que, de alguma forma, é algo diferente do que aconteceu em momentos anteriores, como eu tentei procurar explicar, nomeadamente quando aconteceu com a entrada do GSM, da segunda geração, e mesmo com aquilo que era proposto, que foi proposto a todos no leilão do 3G. O que estamos a assistir, de facto, é uma desigualdade entre o que o novo operador a entrar terá que oferecer nos sítios onde é menos rentável, digamos assim, e
e do que pode usufruir nas zonas onde tem mais cobertura, nomeadamente onde tem mais cobertura de clientes, nos espaços mais urbanos e industrializados. Este é o principal foco do desequilíbrio, é aquilo que se pede a quem entra versus aquilo que aqueles que cá estão têm que dar. Em relação à questão do investimento público, claramente, além daquilo que pode ser suportado na investigação e desenvolvimento dentro de universidades por outros meios, é de facto, tal como foi feito em anteriores momentos, nas redes de nova geração dos espaços rurais, haver algum apoio a esse investimento, seja ele feito por novos entrantes, seja ele feito por aqueles que já cá estão no terreno e que não são necessariamente os clássicos operadores de telecomunicações que nós conhecemos, a nós, a Altice ou a Vodafone, mas um conjunto de outros operadores, nomeadamente nestas redes rurais, que são o que se, de alguma forma, designa por operadores neutros que instalam a sua rede, gerem-na e colocam-na ao serviço de todos os operadores, obrigatoriamente. Aliás, este é um dos cenários onde, também no contexto, nomeadamente das cidades inteligentes, e para captar alguns dos dados relevantes para a gestão das cidades e dos territórios, onde uma abordagem deste tipo de operadores neutros, de operadores que até podem ser municipais ou participados por entidades públicas municipais, como por exemplo o caso do Porto, que tem uma rede de fibra óptica que disponibiliza a quem quer, aos operadores, não necessariamente estes, mas para cobrirem serviços e recolherem dados ao longo de toda a cidade, é um esforço que pode ser feito até em convergência com outros tipos de redes e de infraestruturas capilares, como a própria rede elétrica, no sentido da racionalização energética, nomeadamente redução de consumo e até produção de energia em alguns locais. São coisas que, combinadas, podem ajudar o país a ter uma infraestrutura disponível e acessível em todos os territórios, cumprindo também, assim, o que a Comissão Europeia há algum tempo atrás, no relatório estratégico, emitiu, o papel das cidades e das regiões na transformação digital do seu terreno. Ao serem novos adotantes de tecnologia, possibilitam e levam atrás as suas empresas e os seus cidadãos para adotarem essa tecnologia e tirarem disso partido. Como podem ter percebido, não consegui acompanhar o final da intervenção do deputado Filipe Pacheco. Nós temos estado a acompanhar, nomeadamente através dos nossos membros mais ativos, o processo da estratégia e do leilão, contribuímos e, de facto, o que também queremos deixar aqui como realce é a questão de todo o atraso que este processo está a ter, de todas as voltas que este processo já tem tido e que de facto não só agora, já tardiamente, está a gerar alguma litigância, digamos assim, algum clima de crispação, porque as condições não são de facto as mais favoráveis para quem quer investir de forma séria, mas sobretudo nós estamos a assistir a que os nossos vizinhos espanhóis, por exemplo, têm infraestruturas já comerciais de 5G, o que facilitará, por exemplo, e eu acho que isto é um ponto importante, quando uma indústria a quem se lhe vai pedir para se digitalizar e se transformar, nesta altura, ao abrigo do que será o plano de recuperação e resiliência, e que quererá investir, por exemplo, em sensores, em simuladores, em realidade aumentada, para possibilitar maior controle e maior flexibilidade das suas linhas de produção, não faz sentido algum que estejam a investir em tecnologias do passado, como, por exemplo, LoRaWAN, ou até o Narrowband IoT, que aproveita o 4G, em vez de pensarem numa lógica de integração do futuro que o 5G traz. O 5G não traz necessariamente uma revolução em todos os domínios, mas o que faz é acomodar um conjunto de tecnologias e de disponibilidades de uma forma mais estruturada e, portanto, permite um caminho de evolução planeado para o futuro mais adequado com os ciclos de investimento das empresas. E acho que há aqui, e já agora referir, que, sobretudo no contexto industrial, pode aparecer e poderão aparecer muitas situações em que se pretenderá desenvolver redes privadas de 5G para garantir a privacidade dos dados
daquelas empresas, sem sequer passar pelos operadores tradicionais de telecomunicações. E todo este atraso que está agradecíamos que fosse abreviante para terminar, Sr. Engenheiro. Todo este atraso que está a existir no processo só está a contribuir para que os investimentos não sejam feitos ou sejam feitos para o futuro de uma forma que é pouco razoável para as empresas. E terminei. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Engenheiro. Tivemos, a dada altura, algumas dificuldades que presumo que tenham sido mais localizadas num dos participantes. Lamentamos por isso, mas, em todo o caso, digamos que as respostas do Engenheiro Pedro Roseiro sintetizaram aqui as várias questões que estavam colocadas. Queremos agradecer, digamos, a informação, o contributo, a reflexão que partilharam connosco nesta Comissão Parlamentar. Eu propunha que dessemos desde já seguimento, até porque o tema é o mesmo. Vamos ter mais uma audiência que está solicitada, neste caso pela APDC, e o tema está diretamente relacionado. É o mesmo tema e portanto, até podemos dar continuidade neste contexto. E, por isso, eu apenas solicitava aos participantes desta videoconferência que agora termina, esta audiência com o TIS-PT, cumprimentando-vos a todos e agradecendo com votos de boa saúde e de boas seixas para todos, solicitava apenas nesta despedida que pudessem, digamos, desativar, digamos, a ligação nesta videoconferência para podermos dar seguimento ao contacto com a APDC. Eu presumo que tenhamos desde já em linha a Sra. Diretora Executiva e o Sr. Presidente da